Avisando aqui no início que esse mangá contém coisas polêmicas e coisas erradas, né? Que pra mim essa palavra que se encaixa melhor pra esse mangá. Se você não gosta de obras com coisas desse tipo, então é melhor nem chegar perto desse vídeo. Mas se você não importa com isso, esse autor tem frescura nenhuma. Antes de continuar, faz aquele esquema que é deixar o like aqui embaixo pra dar uma moral e se inscrever no canal pra perder nenhum vídeo de recomendações de obras maneiríssimas. Bora pro vídeo. Opa, eu sou o Celedari. Rapaz, sempre quando eu via sobre esse mangá nas mídias sociais, falavam que ele era pesado, polêmico, errado e várias outras coisas desse tipo. E isso sempre me chamava atenção. E eu pensava, caraca, o que tem nesse mangá pra gerar tanta essa repercussão e esse falatório? Isso me chamou muita atenção e corri atrás e fui ler. E, meu Deus, eu nunca ia imaginar que era desse tipo. Eu pensava que era com muita violência, vingança, mas não tem nada disso. Esse autor é muito doido. Ele dispensa enrolação, clichê, aquelas enrolação de romance e aqueles falatórios que chegam até a ser chato. Não tem nada disso. O autor mete cenas adultas e dane-se. E por sinal, essas cenas adultas são muito explícitas, mas explícita mesmo. Pra você ver, quando você pesquisa sobre esse mangá pra ler, você vê que tá até lá ele categoria hentai. Pra mim, ele não é um hentai, na minha opinião. E lembrando também, se você gosta de obras assim, né, polêmicas, que geram grande repercussão, né, então é só você acessar o card aqui em cima, que vai levar pro vídeo que eu falei sobre aquele anime do herói, né, o herói da cura, de vingança, que é bastante pesado. E mesmo com todas essas cenas e algumas coisas que você fala, isso daí tá meio errado, hein, autor? Eu confesso que gostei, até comprei ele. Eu acho que vocês não conseguem enxergar direito porque não tem nenhuma iluminação no vídeo de frente, mas eu acho que aqui vocês conseguem enxergar melhor. Ele entra fácil nos melhores mangás que eu já li e também no top 5 dos melhores isekais, na minha opinião. Pra quem está em dúvida, o mangá não é em português, é em inglês, não tem traduzido aqui nas editoras. Quem já leu acho que sabe por quê. Eu gostei muito do formato do mangá, eu achei bem bonitinho o formatozinho dele, o design, que também é um dos fatores que fez eu gostar demais do mangá. Mas acredita quem quiser, não é por causa do eti e das cenas bem explícitas que tem nele. E também do belíssimo harém, pelo que pareça, não é por causa disso. E muito menos dos personagens, principalmente do protagonista, que por sinal eu não gosto do protagonista, é que nem o ReZero. ReZero pra mim é o meu anime favorito. E eu não assisto por causa do Subaru, que eu acredito que muitos de vocês também nesse mangá. Eu gostei demais. É por causa dos mistérios que tem nele, todo o suspense que a obra aborda, do porquê aconteceu isso. E cada vez você lendo, você ficando aflito, querendo saber como que essa obra vai decorrer, até que ponto ela vai chegar. E também eu posso adicionar esses pequenos fatores que é a ambientação toda do mangá e esse fator chave, que pra mim é o fator principal que fez eu adorar essa obra, que todo isekai que eu lia ou assistia, eu ficava imaginando ou teorizando isso na minha mente. E esse mangá abordou isso. Na hora que eu cheguei nesse capítulo eu falei, esse mangá é fantástico. Eu não vou falar agora que vai ser um spoiler e mais pra frente eu vou falar isso, mas quando eu for falar eu vou avisar. E agora eu vou dar uma introduçãozinha básica sobre a história do mangá e mais pra frente eu vou falar mais coisas nele, né? Citar certas cenas, citar certas coisas e claro também citar um pouquinho das cenas adultas. Esse autor desse mangá é um autor famoso, tá passando aí na tela algumas obras dele, que por sinal uma delas tem anime. Fora essas duas obras, tem outra obra que também foi bem marcante para alguns, inclusive para mim, que é o famoso Elfen Lied. E me desculpe se eu falei o nome errado, quem não viu esse anime ou não leu essa obra, vai ler, mas tenha cuidado, essa obra é muito doida. E voltando, esse mangá que eu tô falando é um isekai que tem Yota como o protagonista. Como eu falei, eu não gosto mesmo desse protagonista, mas pra falar a verdade, eu não gosto é da personalidade dele, que me desculpe, que personalidade merda eu acho dele. Mais uma coisinha, dá uma olhada nessa primeira página do mangá. Quando eu cliquei no primeiro capítulo e fui ler, eu já amei os traços do mangá. Posso até falar que foi paixão à primeira vista. Mas dando continuidade, Yota tem uma paixão pela sua amiga de infância, que é o famoso clichêzinho. Ele estava sentado na sala de aula e olhando para a sua amiga de infância, chamada Nishima. Só que do nada ele olha pela janela e depara com um ser bizarro. Do nada esse ser desaparece e aparece na frente dele e empurra ele pela janela, fazendo ele cair. E agora eu quero que você grave bem essa cena que eu falei e também tá passando aí na tela, por causa que essa cena é importante para a obra e também com isso você pode acabar teorizando coisas sobre o que tá se passando no mundo. Cara, eu comecei a teorizar muito sobre isso, principalmente depois do plot twist. Aí sim a mente vai começar a explodir. E com isso que fez eu ficar mais ainda motivado a ler, querendo saber como que vai terminar a história e essas coisas.
E ao ele cair, do nada aparece uma mulher na frente dele e é cortado pra ele acordando em outro mundo. Quero que você foque bem nessa imagem que eu tô colocando. Novamente, eu fiquei apaixonado pelos traços. E depois que ele percebe que não tá mais na escola, minutos depois ele acaba se deparando com uma jovem guerreira paladina chamada Lumi. E no ombro dela tá um tipo de pássaro chamado Genos, que é considerado como um deus para essa região. Depois você vai ver que cada cidade que habita nessas regiões tem um certo tipo de deus, que por sinal, esses deuses, cada um mais estranho que o outro. Quando ela e esse pássaro se deparam com ele, eles dois percebem que é um homem. Ambos os dois ficam espantados por causa que ele foi o único homem que apareceu nesse mundo depois de 3.000 anos. E com isso ele descobre que a missão dele nesse mundo é, falando que nem um pássaro, né, formalmente copular com todas as garotas desse mundo para poder salvar elas. Por causa que elas, ao completarem 20 anos, elas morrem por causa de uma coisa chamada rompimento lunar. Com isso, a história vai se decorrendo. E quando ele descobre a missão dele, que o pássaro fala, nessa hora eu pensei, vai ser aquele famoso isekai genérico, com harém, com alguns etizinhos de leve para deixar a obra mais alegre. E vai ter aquela baita enrolação do protagonista que não faz nada. Mas rapaz, não é bem isso não. Logo de cara, quando ele depara com ela, ele descobre que só ele encostar nela, ela já fica excitada. E muitas das vezes você vai vendo na obra que ao ele só falar com uma garota ou chegar perto dela, ela já fica desse jeito. Na hora que os dois se encontraram, começaram a conversar e já começaram a se pegar, eu falei, mas já? Mas no final não aconteceu nada que eu imaginava, ficaram só na pegação mesmo, mas mesmo assim que eles fizeram entre eles, eu fiquei muito surpreso. Aproveitando, falando dessa paladina chamada Rumi, que depois ao longo da obra o autor muda o nome dela, em vez de Rumi para Lumi. Ela é a heroína e a guardiã principal da obra, e cada cidade tem certas guardiãs e ela é uma delas. E tem uma certa coisa que me irrita. Ela é considerada como uma guardiã bastante forte, que é uma paladina, que não é qualquer guardiã tem esse título, devido ao treino bastante severo. Só que praticamente toda hora que ela vai lutar com um monstro, principalmente os Khals, que são os monstros principais da obra, posso até falar que são os vilões, eles são muito comparados com homens, por causa dos porte físico deles e também por causa da voz. Eles fazem certas coisas bastante nojentas e bizarras com as mulheres, que é melhor nem citar isso. Então quando ela vai lutar com eles ou com os outros monstros, ela praticamente é derrotada com um único golpe, não importa o que for. Pra mim, praticamente o autor nerfa ela na hora da luta. E diferente dela, o protagonista parece que sofre um baita de um upgrade nas horas da luta. O protagonista derrota praticamente quase todos os monstros com um único golpe. Ainda por cima ele fala, ainda bem que os treinos que ele praticava com espada na época de colegial, que eu esqueci o nome disso, vai servir pra alguma coisa. Aí eu penso, que treino de espada foi esse? Pra poder fazer ele derrotar todos os monstros com um único ataque. Se eu sei, né, que tem a obra cita que as mulheres não têm o mesmo porte físico do homem, tem mais músculo e com isso aguenta mais força e também é mais forte. Mesmo assim, ela e também as outras guardiãs que também sofrem isso, são mulheres guerreiras, bastante treinadas. Então pra mim, ela devia ser mais forte e não ser nerfada. Mas é só uma opinião minha e também um mini desabafo. Mas mesmo assim eu não me importo muito. Que por sinal, ela e as outras guardiãs, e vamos dizer, os personagens em geral, pelo menos eu, acabei não gerando muita simpatia. É o apego, por causa, eu não vejo nada demais nos personagens. Não tem aquela coisa que você fala, caramba, que personagem iradíssimo. Não tem isso. Mas se eu for escolher, e pensando bem, a única mesmo é a principal, a Rumi. A única que eu achei legal e acabei simpatizando com ela. Por um dos motivos é que eu acho ela bastante engraçada e divertida em algumas ocasiões. Como logo no começo, ela tava levando o protagonista pra cidade e ela acaba pisando sem querer num monte de fezes de animais. E ela começa a chorar e vai pra cidade. E lá, recebida por duas garotas que são como guia, e as duas começaram a falar um monte de coisa pra ela, como que ela tá fedendo, que ela tem que tomar banho, cheirando a merda e um monte de coisa, que eu ri pra caramba disso. E também tem outra guardiã que mais pra frente que ela vai aparecer, que eu também acho bastante engraçada. Ela é como um homem bomba, só que nesse caso a mulher é bomba. Ela carrega um monte de granada na roupa e ela também fica com essa cara bastante engraçada. Mas sobre as lutas no mangá, pra mim, poderia ser um pouco melhor, mas ao mesmo tempo me surpreendeu bastante, por causa que ela é muito sangrenta e um pouco brutal. Isso pra mim foi bastante evidente na primeira grande luta que teve no mangá, que no meio dessa luta teve um baita de um plot twist. Nesse primeiro plot twist que teve, foi o ponto-chave que eu falei lá atrás, que fez eu amar esse mangá. O protagonista está em busca para saber mais sobre o que aconteceu nesse mundo, do porquê não existe homem. E ele descobre que é por
por causa do deus da inveja. E ele, junto com a Paladina, vão em busca de resposta. Então a primeira cidade que eles param, posso falar que é uma cidade litorânea. E toda hora que paravam para descansar, os dois aproveitavam e faziam, né? Espero que me entendem. E não importava se era no deserto, no sol regaçando ou nas montanhas, eles ainda estavam fazendo. E chegou até num ponto que ele disse que chega, senão eles nunca iam chegar no destino que eles queriam. E lá que ele descobre sobre as bruxas e acaba lutando com uma delas. Com a ajuda das outras guardiãs. Como eu falei, a luta foi bem sangrenta e teve bastante morte de figurantes. E as guardiãs tomaram uma baita de uma surra. Só que aí, cuidado que agora vai ter spoiler, que esse spoiler pra mim é um spoiler que pode acabar estragando sua leitura. Então, cuidado. Se você não terminou de ler esse mangá ou não leu ainda, cuidado. E na hora da luta acontece uma coisa que eu fiquei em choque. O protagonista morre. Nessa hora eu não acreditei. Eu falei assim, que? O autor vai ter coragem? Antes disso, eu ficava imaginando, teorizando sobre uma coisa, que por que os isekais não abordam isso? Pelo menos nenhum isekai que eu já li ou assisti não aborda essa coisa de que isso tudo é um sonho. Que na hora que ele sofreu um acidente, aquilo não passa de um sonho na mente dele, coma, ou que ele pudesse migrar ambos nos dois mundos. E nessa hora, eu falei, essa obra é uma das minhas obras favoritas. Na hora que ele tenta ajudar uma das companheiras dele, ele acaba sofrendo o ataque da bruxa e ele acaba morrendo. E quando ele morre, ele acorda todo assustado, deitado numa cama de hospital, todo debilitado, o mundo dele de volta na terra. Nessa hora eu falei, cara, que plot twist é esse? Meu Deus. Ele até se depara com a amiga dele de infância, né, cuidando dele quando ele tava em coma. Nesse ponto que eu falei, se isso tudo não passa de sonho dele, mesmo assim eu acredito que seria difícil de ser, mas fala aí que não seria coisa de doido. Quando ele ficou em choque, de novo apareceu aquele bicho bizarro empurrando ele. Você percebe que só ele vê esse bicho bizarro, mas ninguém. Nessa hora eu pensei, caraca, se não for doido da cabeça, se isso tudo for ilusão dele. Eu comecei a elaborar várias teorias com esse tipo, me deixando cada vez mais animado na hora da leitura. E ele começa a perceber que ele pode migrar ambos nesses dois mundos, só que para poder migrar ele tem que morrer em certo mundo. Então, cada vez que ele migra, ele morre. Então, ele não pode fazer isso toda hora. Você até repara isso nesse último capítulo, até no momento que ele de novo ele morreu e voltou pro outro mundo. Então, você percebe que ele está vivendo por um fio. Se alguém soprar perto dele, ele morre e já era. Então, caraca, eu começo a imaginar, o final desse mangá não vai ser um final bonito, que pra mim vai ser um final trágico. E fora isso, também tem a questão quando ele descobre quem de fato é o deus da inveja, que ele descobre que é a amiga dele de infância, chamada Nishima. E junto com isso, ele percebe que talvez esse lugar que ele tá, esse planeta, é a Terra no futuro bem distante. E nessa hora que minha mente começou a explodir, eu comecei a ficar doido, mas muito doido. Pra mim, esses fatores, mais misturados com um plot twist, um atrás do outro, obras desse tipo, eu acabo amando demais. Pra mim, esse conteúdo adulto acaba virando um mínimo detalhe. Às vezes, esses conteúdos ficavam até chato e bastante repetitivo, por causa que você já sabia aonde isso vai parar. E ficava toda hora a mesma coisa. Aí você pensava, tá bom, eu sei onde isso vai parar e tal. Só que pelo menos o autor te pegava de surpresa em certas coisas e também mandava alguns plot twists. E aproveitando, vamos falar dessas certas cenas. E não demorou muito para o protagonista tomar a iniciativa. Rapaz, ele faz praticamente com todas as guardiãs de cada cidade que ele vai passando. E não só uma de vez, às vezes 4 de uma vez, todas de uma vez. Nessa hora que eu fiquei espantado, por causa que praticamente toda hora, quando ele sai de uma cidade pra outra, pra despedir todo mundo, meio que vira um ritual, todas as guardiãs e junto com ele pra cama. Isso que é um harém de verdade. Que eu fiquei triste em uma parte, na cidade lá do deserto, que não foi mostrado. Essa parte eu fiquei triste, eu confesso. Na minha opinião, eu prefiro bem mais as guardiãs da primeira cidade que ele começa na história, que nessa cidade tem uma guardiã. Eu acho que o nome dela é Lilia, se eu não me engano. E ela no começo, até a protagonista, e vocês também devem pensar que ela é mó santinha, mas de santinha ela não tem nada. Quando ela começa a se soltar, você percebe isso. Eu posso até dizer que ela é a menos santinha de todas aí. Fora também que acontece uma baita revelação com ela. Mas agora, cá entre nós, o protagonista, ele é muito casca grossa, por causa que haja fôlego do protagonista, que, meu Deus, o cara tem um baita de um porte físico. Às vezes ele fica a noite inteira fazendo isso. Mas, né, ele fala até na obra que ele é um jovem adolescente que está no seu auge. Não vou ficar falando e aprofundando mais sobre essa parte desse conteúdo erótico do mangá, por causa que ele também aborda algumas coisas que são meio que erradas. Então, quem quiser saber mais, corre lá e lê, porque, como você percebeu aqui nesse vídeo, que esse mangá dispensa frescura. Então, quem gosta de mangás assim, esse mangá é o ideal. Também sabe uma coisa legal que tem? Além do autor ter nenhuma frescura com essas coisas que eu falei, tem bastante decapitação, morte de personagens, às vezes você nem acredita. E o engraçado, que eu acho engraçado, eu fico bastante pensando nisso, termina a luta, sofreu muitas baixas, bastante pessoas machucadas, corta
no próximo capítulo todo mundo já tá normal, todo mundo tá bem. Que eu falei assim, que? Você até pode pensar, ah, sofreu um salto no tempo. Mas no autor não fala nada disso e você vê que todo mundo tá normal. E esse autor, eu posso dizer que ele transmite uma certa aura nessas obras dele, sei dizer o que é, mas eu sei que meio que é um sentimento peculiar que as outras obras não têm. Se você não conhecia e você nunca leu, apesar de ter certas coisas bastante polêmicas, vale muito a pena ainda ser lida. E se você já leu, comenta aí embaixo o que você achou dessa obra. E com isso eu falo, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o like e também dar uma passadinha no canal para você ver outras recomendações que eu já citei, que são recomendações muito iradas. Obrigado e até o próximo vídeo. Falou!